né, esse licenciamento, não sei se na última ou na penúltima reunião. Inclusive, esse slide, né, foi apresentado à época, né, para poder ilustrar a localização do empreendimento. Na época a gente já tinha feito uma análise, né? Então, aqui seria o empreendimento, né, Mina do Lopes. O que está em verde aqui é o Parque Nacional, né? Aqui é a Serra do Gandarela, né? E aí nós temos aqui Santa Bárbara, né, Barão de Cocais, mais aqui para cima. Então, dando um zoom aqui, né? Esse aqui foi o mapa, né, encaminhado pela consultoria, né, para o órgão licenciador e depois para a gente. Houve até uma alteração depois aqui na ADA, né, na área diretamente afetada, vou mostrar no próximo mapa. Mas então aqui é o Parque Nacional, e aí a consultoria, né, os EIAs geralmente trazem três áreas, né, de influência, né? A área diretamente afetada, que nada mais é onde se localiza o empreendimento em si, a cava e a usina de tratamento do minério, quando existe, né? O que está aqui em amarelo como área de influência direta, ou seja, onde os impactos são sentidos, claro, depois da ADA, né, onde é de fato o impacto, mas onde os impactos são diretamente sentidos, né, ou onde é diretamente impactado. E, por fim, a área de influência indireta, né, pegando essa área aqui um pouco maior. Então, o empreendimento se situaria aqui na Serra do Gandarela. Dá para ver que a montante, né, de vários cursos d'água que drenam aqui para a bacia do rio Piracicaba, né, que é afluente do Rio Doce. Aqui, como eu falei, né, houve então essa alteração do projeto para poder tirar, né, a ADA, né, a cava de cima aqui de um curso d'água que drena para afluente, né, de classe especial, e também para poder tirar de uma cavidade que existe aqui. Então ficou esse o desenho na segunda versão da cava, né, e tendo aqui a UTM, né, a usina de tratamento de minério, localizada aqui a 153 metros dos limites do parque. Então aqui algumas imagens, né, que nós tiramos na vistoria que nós fizemos. O grupo de trabalho que analisou esse empreendimento foi composto por mim, pela Natália e pelo Marílio, que estão aqui na reunião. Então, aqui seria a área né, parte da cava e parte da UTM, né, ou seja, a área diretamente afetada. Então, aqui é um pouco da história, né, desse licenciamento, né. O licenciamento ele chegou para a gente, eu esqueci de colocar essa data, mas se eu não me engano foi ainda no ano de 2020 ou início do ano de 2021. Eu esqueci de colocar essa data aqui, mas a equipe, né, essa equipe que eu comentei, fez análise desse empreendimento e elaborou um parecer, né, GT, o grupo de trabalho que analisou esse empreendimento. E aí, na data de 14 de maio desse ano, nós sugerimos o indeferimento, né? Isso foi até apresentado aqui numa das reuniões do conselho. E esse aqui era o resuminho, né? Resumo não, desculpa, era a conclusão do parecer, né? Então, diante do exposto, em especial quanto ao subdimensionamento das áreas de influência, que não permitiram adequada interpretação sobre os possíveis impactos ao Parna, as certezas apontadas no EIA quanto aos impactos aos seus recursos hídricos, ao indicativo de segunda fase do empreendimento, com rebaixamento de aquífero e impactos diretos ao patrimônio hidrológico protegido pelo C, a escolha da UTM mais próxima ao parque, as incertezas quanto aos impactos ao patrimônio espeleológico, e considerando a finalidade de criação do parque e os estudos apresentados e a vistoria realizada, este ICMBio se manifesta tecnicamente pelo indeferimento do licenciamento dessa atividade. Então, só talvez valha a pena explicar, quando a gente diz aqui que a área subdimensionada, a gente está se referindo exatamente a isso aqui, ou seja, que a área de influência direta, ela se limita a essa porção, né, não adentra ao parque. Mesmo a área de influência indireta também é bastante restrita
enquanto a gente entendia que esses impactos, como estão a montante desses cursos d'água, provavelmente viriam muito mais aqui para dentro do parque, né? Então esse foi o entendimento da equipe. Então houve apresentação ao conselho. Bom, agora eu tenho a data aqui, né? Então saiu uma moção, né, do conselho da reunião de maio, em apoio, né, a esse parecer do GT. Isso foi encaminhado para Brasília, né, que é a coordenação de avaliação de impactos ambientais, que quem recepciona o nosso parecer e faz sua análise, né, portanto, orienta, né, o presidente do ICMBio quanto à emissão da autorização ou não, né. Então, o técnico lá dessa coordenação de avaliação de impacto fez uma nota técnica e concordando conosco, né, ou seja, sugerindo o indeferimento desse licenciamento, né, dessa autorização. Portanto, depois dessa nota técnica, o diretor do ICMBio lá em Brasília, ele encaminhou um ofício à SUPRE, né, a Superintendência de Projetos Prioritários, né, do licenciamento aqui no Estado, né, para quem não conhece a sigla, e informando então desse indeferimento, né, isso no dia 2 de junho. Quando a empresa teve ciência desse indeferimento, a empresa e a SUPRE, eles pediram uma reunião conosco, né, então foi feita uma reunião virtual no dia 16 de junho, então envolvendo o ICMBio, tanto Brasília, né, sede, quanto a equipe aqui do parque. Teve participação também da SUPRE e da própria empresa, né. Nessa reunião, tanto a SUPRE quanto a empresa, né, e a consultoria presente questionaram, né, alguns dos argumentos contidos no nosso parecer e pediram uma reavaliação da decisão tomada, né, e ficaram de encaminhar novos estudos, né, novos elementos para subsidiar essa possível, né, mudança de decisão pelo ICMBio. E então, no dia 12 de julho, né, a SUPRE encaminhou um ofício, né, para o ICMBio, contendo novos documentos e com uma carta assinada pela empresa solicitando a revisão dessa decisão tomada pelo ICMBio, né. O ICMBio sede solicitou que o GT aqui do parque se manifestasse novamente, né, com base nesses novos estudos, mas essa equipe, né, que assinou o primeiro parecer foi a mesma desse segundo parecer, e aí no dia 6 de agosto nós reiteramos a orientação pelo indeferimento desse licenciamento. E aí encaminhamos então para Brasília, que fez um novo parecer técnico, né, e já no dia 13 de setembro, entendendo um posicionamento favorável, né, à autorização do licenciamento, com base nesses novos estudos apresentados pela empresa. Nós recebemos uma carta do Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela, né, com uma série de questionamentos, né, uma série de perguntas também, e manifestação em relação a esse licenciamento. Isso foi incluído, né, no processo, e no dia 23 de setembro foi emitida, né, assinada, né, pelo presidente do ICMBio, a ALA, né, autorização para o licenciamento ambiental, baseado nesse parecer, né, do dia 13 de setembro. Nós recebemos também um ofício do Ministério Público Federal, também no dia 30 de setembro, também fazendo alguns questionamentos em relação ao licenciamento e fazendo também uma série de perguntas, que também foi apensado ao processo, e nós fizemos a resposta, né, dessas perguntas, né, um ofício do parque em resposta ao Ministério Público no dia 5 de novembro. Então é isso que consta no processo, né, no processo do ICMBio, né, no SEI, né, são esses documentos que constam no processo. Vi que Glória